O Pablo Marçal ajudou demais o Guilherme Boulos na sabatina que ambos tiveram, corroborando com a análise que nós tivemos aqui no canal, que foi um acerto o Boulos ter topado participar da sabatina. Porque no final da sabatina a estratégia ficou muito clara, a estratégia de pregar voto nulo. Por quê? Porque Nunes tem muito mais votos de Marçal do que Boulos, e se Nunes não receber votos, melhor para o Guilherme Boulos. O Boulos perdeu algumas oportunidades ali de dialogar mais com o apoiador de Pablo Marçal. Boulos ele não conseguiu ajustar a linguagem que deveria ter ajustado, mas o saldo é positivo. O saldo para Nunes é ruim, porque ficou com fama de fujão. Marçal não apertou o Boulos e não jogou nenhum tipo de casca de banana. Foram perguntas tranquilas, simples, que Nunes poderia ter topado participar, mas ele não participou. E a gente sabia aqui no canal que o Marçal não iria apertar ninguém, mas aqueles comentaristas de política que não conseguem enxergar um palmo em frente ao nariz, não conseguiram enxergar isso. Paciência. E Marçal quer que o Boulos seja vitorioso porque ele precisa derrotar o Tarcísio de Freitas, como o próprio Marçal admitiu na sabatina. Coloque nos comentários o que você, primeiro ponto, o que você achou da sabatina. Boulos acertou ao topar o convite do Marçal? Ponto 2. Essa ida do Guilherme Boulos vai quebrar essa inércia do segundo turno? E ponto 3. Quais foram os objetivos de Marçal, na sua opinião? Gostou e acha que Boulos acertou? Então like no vídeo, hype o conteúdo, se inscreva no canal e domingo 5 da tarde, live com a cobertura do segundo turno. Ir à sabatina do Pablo Marçal foi um grande acerto do Guilherme Boulos. Boulos foi muito bem ao ter ido lá. Nós falamos aqui, havia muito comentarista político falando, não, Boulos vai dar aí um palco para o Pablo Marçal, não sei o que tem. Foi ótima a ida, foi ótimo. Porque o Marçal ajudou o Boulos pode ter quebrado a inércia que nós temos no segundo turno em São Paulo, porque depois que acabou o primeiro turno, a história da campanha paulistana acabou com a derrota do Pablo Marçal, porque ele era o personagem principal, ele era o centro da atenção. E com o fim da história do Marçal, a história também acabou. Agora, Marçal, que era o personagem principal da história, volta no epílogo para fazer quase que um flashback. Isso pode ter quebrado a inércia. Se vai dar tempo para o Boulos virar, a tendência apresentada pelo Datafolha é uma tendência de queda do Ricardo Nunes. E do Boulos uma tendência de subida, tímida. Menor do que a tendência de queda do Ricardo Nunes, mas há essa tendência. O problema, na minha visão, foi que o Boulos ele não conseguiu calibrar a linguagem para o apoiador do Marçal. Isso é uma falha do Boulos. Talvez Boulos estivesse nervoso porque ele estava jogando em campo o adversário. Não sabia o que Marçal poderia fazer com ele. Mas Boulos errou e eu vou mostrar aqui o ponto onde o Boulos errou. Porque se o objetivo era dialogar com o apoiador de Marçal, o Boulos ele deveria ter usado o discurso, o linguajar, o léxico que o apoiador de Marçal gosta no próprio Pablo Marçal. Eu vou mostrar esse trecho aqui que é um trecho muito sensível. Ó. Você acredita na prosperidade? Lógico que eu acredito. Então por que você está 20 anos morando no mesmo lugar, que teve instrução em boas escolas? Como é que você acredita numa coisa que você não vive? A prosperidade, Marçal, para mim, não é apenas os cifrões que as pessoas têm na conta bancária. Então trabalhei como professor nos últimos 20 e tantos anos. Professor, cara, é uma profissão que não dá dinheiro. É uma profissão. Aí ele segue nessa linha aí, mas ele errou. Por quê? Porque o apoiador do Marçal não quer ver projetos políticos. O apoiador do Marçal quer um exemplo a ser seguido, um modelo de prosperidade. Então o que o Boulos deveria falar? Existem outras formas de prosperidade. Ele deveria ter sido mais claro. Eu sou próspero na minha família, eu constituí a família, porque esse é um elemento importante, é um valor importante para o apoiador do Marçal. Eu tenho uma construção de família. E eu quero que as outras pessoas sejam prósperas, por isso que eu entrei no movimento social. Porque ninguém consegue ser próspero se não tiver uma moradia. Então eu ajudei muitas pessoas a prosperarem financeiramente, prosperarem individualmente, socialmente. Esse era o discurso do Boulos. Mas de qualquer forma, o saldo para o Boulos foi positivo. Porque no término da sabatina, a estratégia do Marçal foi revelada. Marçal em diversos momentos pregou o voto nulo, o que para Boulos é muito positivo. Quando o Marçal começou a ser apertado pelo Guilherme Boulos no final da sabatina, que o Boulos perguntou, Marçal, você vai votar em quem? Em mim ou no Nunes? Aí o Marçal, de modo inteligente e rápido, falou o seguinte, na minha urna, número 5 não funciona. Nem o 5 do 50, nem o 5 do 15 do Ricardo Nunes. Dando códigos para
o apoiador votar nulo. Porque Marçal sabe como dialogar usando essa linguagem subliminar. E ele falou: olha, eu tô aqui na Itália, eu não sei se eu vou voltar para o Brasil para votar. Tem que ver, porque eu tô aqui realizando o sonho do meu filho. O discurso do Boulos era um discurso de realização de sonhos. Mas enfim, ele errou nisso. Mas o Marçal ajudou com essa história do voto nulo. Por quê? Porque 80% dos votos do Pablo Marçal caíram para o Ricardo Nunes de modo assim, gravitacional. Então quanto menos votos marçalísticos ou marcelinos, sei lá, forem para o Ricardo Nunes, melhor para o Boulos. E ele falou, o Marçal, ora, vai ter um nível recorde de abstenção, porque pra mim, nem você nem o Nunes servem. Ele falou na cara do Boulos, ou seja, votem nulo, o que beneficia o Guilherme Boulos. E de qualquer forma, como na minha visão, foi muito mal pro Ricardo Nunes não ter ido. Foi muito mal. O Nunes teve o privilégio de ter visto toda a sabatina, ter visto toda a postura do Pablo Marçal com o Guilherme Boulos, e ele poderia muito bem ter topado. As perguntas foram simples, não houve nada, nenhuma casca de banana, nenhum aperto. A hora da rachadinha do André Janones, o Marçal falou a palavra peculato, não falou a palavra rachadinha. E as perguntas foram perguntas, assim, que qualquer pessoa faria. Então, pegou mal para o Ricardo Nunes, pega a fama de fujão, isso acaba com a população que vota no Marçal. O Marçal perdeu muito voto porque ele tomou aquela cadeirada do Datena e ele sofreu o caput e mostrou que ele não era aquele machão que se falava que ele era. Isso pega, porque mostra que o Nunes tem uma masculinidade frágil, diferente do Boulos, que demonstrou coragem. Muitos falavam que o Marçal vai apertar o Guilherme Boulos, é uma bobagem, o Boulos ir pra lá. Não, esses caras não sabem de absolutamente nada. Pablo Marçal tinha como um dos objetivos também expandir o seu mercado. É óbvio. O Marçal, esse é um ponto que eu estou absorvendo, ainda criando algumas hipóteses, que existe um certo new lifestyle pentecostal ou evangélico, que não é aquele estilo de vida tradicional do Silas Malafaia, não. É um estilo de vida que usa Deus como quase um coach financeiro para a prosperidade e esses líderes religiosos que não são pastores, como no caso do Pablo Marçal, como guias espirituais. Então você percebe, você olha para aquele jovem, para aquela pessoa que é evangélico neopentecostal, que segue o Marçal, que tem essas vertentes, o modo de se vestir é muito parecido. As tatuagens que não fazem parte do modo tradicional do evangélico, do cristão, mas eles usam isso, sempre com os textos lá nas redes sociais, com passagens bíblicas. Esse é o público do Pablo Marçal, que ele vende a prosperidade. Ele atrela o discurso religioso com o discurso financeiro, quase como um guia para a prosperidade financeira. E o Marçal precisa expandir esse público para a esquerda. Por isso que ele ia ser soft com o Boulos. Ele não tá, claro, ele está interessado politicamente, mas ele também tem um interesse em expandir os seus negócios. As pessoas que falavam que o Marçal ia apertar o Guilherme Boulos não sabem de absolutamente nada. Principalmente os comentaristas políticos pagaram uma vergonha imensa. E tem uma outra questão também importante, que foi o fato do Marçal ter revelado que ele não vai permitir o Tarcísio de Freitas ser vitorioso. Ele falou, pode ficar tranquilo, ele falou pro Boulos, Guilherme, fique tranquilo que eu vou disputar com o Tarcísio. Ele não falou se ele vai disputar a presidência ou se ele vai disputar o governo do estado. Porque ele fez uma projeção, o Pablo Marçal, que nos próximos 30 anos o embate político vai ser entre ele e o Guilherme Boulos. Ele como herdeiro do bolsonarismo e o Guilherme Boulos como herdeiro do lulismo. Ele falou, e vale muito mais a pena para o Pablo Marçal a vitória do Guilherme Boulos do que a do Ricardo Nunes. Porque a vitória do Boulos acaba sendo uma derrota para o Tarcísio de Freitas, que não vai ter essa hegemonia toda à direita em São Paulo, com as ramificações, principalmente na capital, com o Ricardo Nunes. Um movimento muito interessante político do Pablo Marçal, que talvez algumas pessoas não tenham captado. Porque ele, Marçal, é o herdeiro do bolsonarismo. Porque ele é o verdadeiro messias do bolsonarismo. O discurso do Bolsonaro é um discurso de ódio, de raiva, de destruição, igual ao do Malafaia. O Marçal não. O Marçal ele une o discurso político com o discurso religioso, ele é Malafaia e Bolsonaro numa única pessoa. E ele é o verdadeiro messias da religião do bolsonarismo, porque ele é aquele que traz a mensagem de esperança, a mensagem de prosperidade. Assim como o Nicolas Ferreira também tem, em uma proporção menor. Mas o Marçal tem muito mais. O
Marcel é muito mais eloquente do que o Nicolas Ferreira. É mais velho, está mais habituado com isso também. Então, como herdeiro do bolsonarismo, é interessante que Tarcísio, Nunes e o próprio Bolsonaro sejam destruídos. E Marçal usa Boulos, e Boulos não tem nada a perder, para derrotar Tarcísio, Nunes e também Bolsonaro. Vai haver modificação na corrida? Eu vejo que o próximo Datafolha, Nunes deve cair mais aí um pontinho, 2 no máximo. Mas tá caindo. Faltam 2 dias.